Bom, pessoal, estamos aqui para mais uma aula. Esse roteiro já está no grupo de vocês e as atividades também, tá? Bom, vamos falar um pouco sobre as características da população brasileira, falando um pouco sobre o seu ritmo de crescimento demográfico ao longo das últimas décadas, tá? Bom, primeiro vamos falar sobre o IBGE. O IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, que realiza pesquisas sobre os diversos aspectos relacionados à população brasileira. E nós vamos estar trabalhando aqui com a questão do crescimento natural e com o crescimento demográfico da população do nosso país, comparando com o continente, em algumas vezes com o continente europeu. Bom, em 2010, a população brasileira chegou a 190 milhões de habitantes. Esse censo feito pelo IBGE em 2010. O novo censo do IBGE previsto para esse ano, né, que está para ser efetivado esse ano, não sabemos se vai ainda acontecer devido ao problema da pandemia, mas o ano de ocorrência do IBGE, do censo demográfico pelo IBGE é agora 2020, esse ano que nós estamos. Bom, mas mesmo sem o censo, o IBGE realiza estimativas. Então, segundo o IBGE, a estimativa de tamanho da nossa população hoje no Brasil seria de 212 milhões, que vão ser comprovados um pouco para mais, um pouco para menos após a realização do censo. Tá? Na última década, o Brasil tem tido uma taxa de crescimento populacional inferior a 1%. Né? Nos últimos anos, chegando a 0,8% ao ano. Tá certo? O Brasil, com essa população, ele é o quinto país mais populoso do nosso planeta. Tá? É o quinto mais extenso, em extensão territorial, é também o quinto mais populoso. Daí, o problema de que vinha se falando, né, na China não foi assim, mas nos Estados Unidos, um país de dimensões continentais como o Brasil, com uma grande população, 330 milhões de habitantes, nós já temos lá uma grande incidência de casos e de óbitos também. Então, devido a provocado pelo problema do coronavírus. E aqui no Brasil, nós temos mesmo com todas as medidas tomadas, nós temos uma ascensão nas últimas semanas desse crescimento do problema e com estimativas de uma grande quantidade de óbitos, justamente pelo fato do tamanho da nossa população. Os Estados Unidos, com 330 milhões, já ultrapassou 50 mil óbitos, né? Então, o Brasil, com 212 milhões, esperemos que a quantidade de óbitos sejam bem menor, né? Já que as medidas também são diferentes. O Brasil, mesmo sendo um país populoso, o quinto mais populoso do mundo, ou seja, em população absoluta, ele é o quinto maior, ficando atrás aqui eu tenho China, Índia, Estados Unidos, Indonésia, estabeleceu aqui, e em quinto vem o país aqui, o Brasil. Aqui estão os 5 países, temos a lista dos 10 países mais populosos. Lembre-se que populoso tem a ver com o número total de habitantes, com a população absoluta. Então o Brasil ele é o quinto em população, tá? A China é o mais populoso do planeta. Mesmo sendo o mais populoso, nós não tivemos uma grande quantidade de contaminação, já que o sistema político lá do país é diferente do nosso, né? Lá, um país mais autoritário do que o Brasil conseguiu conter o avanço da pandemia. Então o Brasil é um país populoso, porém não é povoado, porque mesmo ele tendo 212 milhões de habitantes, mas por ter um grande território, né, mais de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, ele vai ter uma densidade demográfica de aproximadamente 22, 23 habitantes por quilômetro quadrado. Então tem áreas mais densamente povoadas, que ela não é igual em todo o país, tem áreas mais densamente povoadas e outras menos densamente povoadas. Mas, no geral, o Brasil não é um país povoado, porque você tem 23 habitantes, uma taxa base de habitantes por quilômetro quadrado. Se a gente vê essas diferenças, a região sudeste, nós temos áreas com mais de 100 habitantes, né, por quilômetro quadrado, enquanto que o norte do Brasil você tem áreas com menos de 1 habitante por quilômetro quadrado. A maior parte da população brasileira está concentrada aqui no litoral, também por razões históricas, né? O crescimento da população de um país
seja qual for ele, nós estamos falando do Brasil e podemos referenciar a Europa, a países da Europa também, o crescimento da população do país é resultado de dois fatores, o crescimento natural e as migrações. Bom, o que é o crescimento natural? O crescimento natural, também chamado de crescimento vegetativo, é você pegar as taxas de natalidade de um país e diminuir as taxas de mortalidade. Você vai ter o crescimento natural. Então, se você tem uma taxa de natalidade alta e uma taxa de mortalidade baixa, você tem um grande crescimento populacional. Caso contrário, você tem um baixo crescimento. Mas também não é só o crescimento natural que é responsável pelo crescimento da população, o crescimento demográfico. Nós temos também as migrações, que as migrações são o deslocamento da população. As emigrações são saídas da população do seu local de origem e as imigrações são entradas da população em um país ou área que não a sua de origem. Significa que se muitas pessoas saem de um país para outro e poucas entram, se muitas emigram e poucas imigram, você vai contribuir para a redução do crescimento demográfico. Caso aconteça o contrário, você tem um aumento do crescimento demográfico. Então, os dois fatores em conjuntos, crescimento natural e as migrações, o resultado disso aí é que vai determinar o ritmo de crescimento demográfico da população desse país. Bom, esse ritmo de crescimento populacional ele é diferente ao longo das décadas e dos séculos nos diferentes países. Vamos pegar como padrão países europeus, né, que apresentaram um nível de desenvolvimento industrial, que promoveram a Revolução Industrial e passaram por transformações bem antes do que o Brasil. Né? Então lá, bem antes do Brasil, lá aconteceu uma coisa chamada de redução da mortalidade. Porque o crescimento populacional, ou o crescimento natural da população, que aí eu deixo de lado as migrações, tem a ver com natalidade e mortalidade. Então, os países desenvolvidos, eles reduziram as taxas de mortalidade, nós estamos vendo aqui, reduziram as taxas de mortalidade, no caso do Brasil aconteceu lá no século XX, que essa redução das taxas de mortalidade foram provocadas pelo avanço da medicina, por vacinas, por processo de urbanização, né, por saneamento básico. Então, esses fatores, vacinas, descoberta de antibióticos, no caso da Europa, todos esses fatores em conjunto provocaram uma drástica redução das taxas de mortalidade. Entretanto, as natalidades continuaram elevadas. Isso fez com que ocorresse uma coisa chamada de explosão demográfica, é que primeiramente foram reduzidas as taxas de mortalidade e as taxas de natalidade continuaram elevadas. Então você teve aí uma diferença muito grande e um grande crescimento populacional. No caso do Brasil, esse maior crescimento ocorreu nas décadas 60, 70, 80 e início dos 90. Nós tivemos essas 3, 4 décadas, nós tivemos um grande crescimento populacional do Brasil, justamente porque houve redução das taxas de mortalidade e as taxas de natalidade demoraram mais para se reduzir. Final do século XX, início do século XXI, nós passamos a ter no Brasil, o que aconteceu na Europa em décadas anteriores, nós tivemos a redução das taxas de natalidade, o que acabou provocando o que nós chamamos de transição demográfica. E o que provocou essa redução das taxas de natalidade? Mulher no mercado de trabalho, mudanças culturais, não é? Esses fatores, aliado à mudança nos hábitos da população, medicina também contribuiu, não é? Anticoncepcionais, todo tipo de contraceptivo, desde e cirurgias que puderam evitar e reduzir o número de filhos, campanhas de governo, tudo que vocês imaginavam que leva a reduzir o número de filhos. A mulher também passou a estar inserida no mercado de trabalho, tendo que estudar, trabalhar, para depois pensar em casar, ter filhos. Isso levou acesso à informação, como prevenir. O processo de urbanização também contribuiu para a redução das taxas de natalidade. Esses fatores em conjunto reduziram as taxas de natalidade, o que acabou provocando o quê? Um baixo crescimento populacional, em que eu reduzi a mortalidade
posteriormente reduzir a natalidade, eu vou ter aí o que nós chamamos de transição demográfica. É quando eu reduzi também a natalidade, ocorreu o baixo crescimento populacional. Para a gente entender bem com esses dois gráficos aqui, eu tenho aqui uma pirâmide etária do Brasil dos anos 50 e uma pirâmide do Brasil projetada agora para 2020. Então perceba que no passado nós tínhamos muitos jovens, né, porque a taxa de natalidade era muito elevada, né, muito elevada. Morria-se muitos também, a mortalidade era grande, mas a taxa de natalidade era muito grande. As pessoas viviam menos no Brasil, né, devido às condições de vida e outros fatores associados à qualidade de vida. Então eu tinha uma base da pirâmide brasileira muito larga, né? Percebam aqui que eu tenho uma base da pirâmide muito larga, com uma predominância muito grande de jovens, e o topo da pirâmide pouquíssimos idosos. Ao longo do tempo, né, com a redução das taxas de mortalidade, com a redução das taxas de natalidade, as pessoas passando a viver mais, né, elevando-se a expectativa de vida do brasileiro, ocasionado em certo ponto pela melhoria da qualidade de vida, acesso mais à saúde, a vacinas, tudo isso levou, a poliomielite matou muitas crianças, né? Tudo isso levou ao quê? A redução, a urbanização, volta a falar, também contribui, né? Como aconteceu na Europa. Esses fatores vão elevar o quê? Ao aumento da expectativa de vida. Então, o número de idosos no Brasil aumentou. Percebe que o topo da pirâmide está mais largo, né? Mas a base encolheu. Por que aconteceu isso? Porque a redução das taxas de natalidade e, consequentemente, de fecundidade, que provocou o quê? As mulheres tendo menos filhos, as famílias são menores. Nós éramos 6, 7 nos anos 60, 70, 80, hoje somos por família 2, 3, não é? Então isso significa que essa basezinha provocada pela redução das taxas de natalidade ficou mais curta. Isso tem alguma consequência em outros setores? Tem sim. A reforma da Previdência, que foi aprovada ano passado no Brasil, né, e que está sendo proposta para os estados, leva-se em conta essa redução das taxas de natalidade no país, mas não isso. Só isso. Principalmente o aumento da expectativa de vida, o número de adultos e, principalmente, o aumento de idosos na população resultantes da elevação da expectativa de vida. Então, as pessoas, aqui percebam que você vai ter pessoas vivendo mais tempo aposentadas, mais tempo recebendo, menos jovens para contribuir. Certo, gente? A atividade, não deixe de postar as respostas, viu, gente?